primeiro a Ele mesmo e então a nós, porque Ele fez uma aliança irrevogável conosco. Quando o Senhor Jesus toma aquele cálice e diz: este é o sangue, é o cálice de uma nova aliança, no meu sangue. Ele diz: derramado em favor de muitos. Quem são os muitos? São os que creem. Muitos para a remissão dos pecados. Então, irmãos, a nossa provisão é infinita. Isso não nos leva a brincar com o pecado, muito pelo contrário, nos leva a adorar o Senhor por tão assombrosa provisão. Então, apaga, porque eles foram registrados nesses arquivos, e Davi sentia isso profundamente no seu coração. Então ele diz: Senhor, toma a tua borracha, e eu pequei contra ti, e agora apaga minhas transgressões. E como nós falamos, baseado no que ele clama? Tua compaixão, tuas infinitas misericórdias, multidão de tuas misericórdias e tua fidelidade. Que importante, irmão. Próxima palavra, lava-me. Está vendo ela aí? É tão simples ler aqui na nossa tradução, né? Lava-me. E nós pensamos simplesmente no ato de lavar. Mas deixa eu te dizer o que essa palavra significa no hebraico. As mulheres lavavam roupa naquele tempo, mais ou menos como muitas ainda lavam no nosso dia. E naquele contexto era o hábito diário delas. Elas tomavam as roupas, colocavam numa vasilha maior, levavam ou à beira de um rio, ou na própria casa, onde elas tinham uma pedra, e então enxaguavam aquela roupa e surravam aquela roupa na pedra, para tirar todas as manchas. Então, se nós fôssemos traduzir essa palavra lava-me, literalmente, sabe qual nós teríamos que usar? Bate-me na pedra, porque a minha mancha é tão asquerosa, que o Senhor terá que me bater essa lavagem, até eliminar essa nódoa que está no meu coração, na minha consciência, no meu espírito. Essa foi a palavra que Davi usou. Bate-me. Acho que as donas de casa aí tem até uma palavra particular para isso, quando elas estão lá no tanque, né? Fazendo assim com a roupa, né? É aquilo lá que Davi está pedindo. Me surra, me bate, para que essa nódoa pegajosa saia de mim. Então a primeira palavra, apaga, borra, ou apaga mesmo. Lava-me, já explicamos. Agora olha essa terceira, essa aqui temos mais para falar sobre ela. Purifica-me. Primeiro, essa é a palavra mais linda das três. Em primeiro lugar, porque ela é uma palavra do cerimonial sacerdotal. Quando o leproso, por exemplo, era purificado naquele cerimonial de Lucas 14, você tem que estudar lá para saber qual é, Lucas 14, a palavra usada ali é essa, a purificação do leproso. Algo era feito com ele. Agora, então era uma palavra sacerdotal. Davi está olhando para o seu Deus como esse sacerdote celestial, ele está vendo nódoa em si, então ele está dizendo: me purifica, para que eu possa ser para ti uma oferta, um sacrifício agradável, assim como um animal limpo, e não um animal com nódoa, manchado. Então foi tirado da linguagem sacerdotal. Mas há uma outra coisa aqui, interessante. Há um erudito bíblico, se você gosta então de estudar a palavra, aí vai o nome dele, Alfred Edersheim. Ele é um judeu, então era judaizante também, e se converteu ao Senhor. Um tremendo erudito bíblico, Alfred Edersheim. E, judeu que era, e erudito que foi, ele vai tentar nos ajudar com essa palavra, purifica-me. E sabe o que ele diz? É impossível se traduzir essa palavra. E aí ele está falando no idioma inglês. Se não há palavras no idioma inglês, e também não há no português, para se traduzir essa palavra. Então Edersheim sugere uma palavra que seria um neologismo, que não existe no inglês. A palavra sin em inglês é pecado, certo? S-I-N. Se fôssemos usar uma palavra que refletisse o que essa aqui significa, purifica-me, em inglês seria unseen. E como é que seria traduzida essa palavra em inglês? Despeca-me. Compreende? Despeca-me. O que Davi está pedindo? Senhor, meu desejo é que essa nódoa seja tirada de mim de tal maneira, quanto à minha consciência, quanto ao meu coração, que eu tenha o senso de que eu nunca cometi esse pecado. Despeca-me.
poderíamos dizer. Também num neologismo em português. Que palavra maravilhosa. Você vê como ele vai avançando? Então primeiro ele diz apaga, depois ele diz bate-me para que eu fique limpo, e depois ele diz me despeca, entre aspas, não é? Profunda convicção de pecado. Pequei contra ti somente, versículo 4. Vamos terminar essa primeira sessão. Temos só uns minutinhos, mas acho que até já extrapolei. Versículo 4 termina a primeira sessão. Ele diz, pequei contra ti somente. Certamente ele pecou contra Batseba, certamente ele pecou contra Urias. Por que ele diz, pequei contra ti somente? Fiquemos com isso em nosso coração. Todo e qualquer pecado é, em última instância, contra Deus. Fere Deus. Sabe por que isso é importante? Entendermos isso é importante? Por causa de quem somos, irmãos. Nossas justificativas. Já nesses anos jornadeando com o Senhor, e os mais velhos aqui certamente têm a mesma experiência, sabe o que costumamos ouvir? Eu pequei sim, mas... Se fôssemos colocar no lugar de Davi, nós poderíamos dizer, o que aquela mulher estava fazendo, tomando banho fora de casa? Não é? Compreendeu? Eu pequei sim, mas os irmãos, nenhum só foi até a minha casa. Irmãos, é um dever, uma responsabilidade da igreja, nos servirmos uns aos outros, acolher o que é débil na fé, restaurar o caído, Gálatas 6, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura, não é um mandamento do Senhor? Sim. A ele falamos no sonoro? Sim. Mas quem peca, ele tem que estar absolutamente consciente de que se ele fosse a única alma viva no planeta Terra, nada mudou quanto a si mesmo. Ele pecou. Quer os outros tenham se compadecido dele ou não, vindo até a casa dele ou não, tentado ajudá-lo ou não, tendo sido gentis com ele ou não, condenado a ele ou não, nada importa. O que importa? Eu pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante teus olhos. Para mim está em segundo plano olhos de Batseba, olhos de Urias e olhos de todos. A grande questão, Senhor, são teus olhos. Santo, santo, santo é o Senhor. Compreendeu isso, irmão? Tão prático, que nos ajude o Senhor. Nós somos tão complicados, queremos transferir o problema para os outros. Eu pequei sim, mas você não conhece a minha história, você não sabe meu casamento como era. Nós ouvimos essas coisas, irmãos. Os cabelos estão brancos aqui por isso também. Se você fosse casado com a minha mulher, você compreenderia. Se você conhecesse o meu marido, você entenderia a minha situação. Esse não foi Davi. Pequei contra ti somente, e fiz o que era mal perante os teus olhos. Que o Senhor fale ao nosso coração, irmãos. Assim termina a primeira sessão, 4 versículos, o pecado em relação a Deus. Bem rápido, sessão 2, o pecado em relação ao pecador. Nós não vamos fazer isso não. Nós vamos parar já. Amanhã nós vamos voltar aqui, porque há um senso no meu coração que nós não devemos correr com isso. Amanhã nós voltamos ao Salmo 51, que nem mesmo é um masquil, mas que ele tem que ser lido junto com o masquil do Salmo 32, como nós já vimos. Porque nós não vamos atropelar as lições que nós temos nesse magnífico Salmo. Deixa-me só adiantar uma coisa para trazer mais apetite para o teu coração. No verso 10 desse Salmo está escrito assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro em mim um espírito reto. Vou terminar aqui mesmo, 2 minutos. Olha uma história verdadeira. Dizem que Voltaire, um filósofo, romancista, escritor francês, assentou-se irreverentemente para fazer uma paródia, zombaria, do Salmo 51. Ele era um ateu, Voltaire. Então ele se assentou de maneira irreverente para fazer uma paródia do Salmo 51. E começou, desde o primeiro versículo, parodiando. Quando ele chegou no versículo 10, cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro em mim um espírito reto. Sabe o que aconteceu? Voltaire
parou aterrorizado, parou de falar, rasgou o seu pergaminho e saiu da sala. Sabe o que isso significa? Nem o ateu pode pronunciar essas palavras sem sentir o profundo impacto delas. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Quem está falando isso é um homem de 51 anos, e ninguém menos que Davi. Amava o Senhor e a sua palavra, e caiu de um modo tão terrível, viu seu pecado aos olhos do Senhor. Então o que ele tem a pedir, verso 10, é o centro de todo o salmo. O salmo gira em torno do verso 10. É como se ele dissesse: arranca esse, coloca outro, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito reto. E finalmente, por encorajamento particular dos mais jovens, para concluir,